No ar. Atualizando as notícias. O que você precisa saber? As notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. Atualizando as notícias. Alô pessoal, hoje quarta-feira, dia 10 de abril de 2024 e hoje nós estamos aqui na cidade de Araruna, no Alto da Serra. Vamos conversar com Availdo Azevedo, falar um pouco de tudo, esse grande profissional do rádio que hoje milita na vida pública e que obviamente atendeu o nosso convite para que a gente pudesse bater um papo aqui no nosso canal, na TV 103.com, no Atualizando as Notícias. Availdo, obrigado por você ter atendido o nosso convite, fico muito feliz, meu amigo. Tudo de bom. Satisfação é nossa, Odilon. Nosso abraço carinhoso a todos os telenautas da nossa 103.com. Satisfação redobrada. Está com um amigo de velhas datas, né? De caminhadas e jornadas pela radiofonia da região, né? E sempre tem sido essa pessoa, né, exemplar, grande profissional, né, que trabalha com conhecimento de causa, com ética, né, pela sua profissão, e é isso que a gente mais precisa. Satisfação, meu caro Odilon. Availdo, a vida do rádio não foi fácil, a trajetória foi realmente difícil e, ao mesmo tempo, de suma importância para a região, né? Você militou no rádio por um bom tempo e ainda hoje, se precisar, trabalha na comunicação, vive na vida pública por uma questão de desejo popular, um pedido do povo, né? E, obviamente, o povo de Araruna tem um carisma muito grande com você. Mas só para que os nossos internautas tenham realmente visibilidade da sua importância para esse município, para a região, começou no rádio em que ano? Odilon, foi um fato interessante, né? Eu sempre, desde os primeiros anos de vida, desde que me entendi de jeito, como se diz, eu tinha assim uma paixão pelo rádio, né? Eu identificava as emissoras só por ouvir, não precisava nem do Dion, pelo ouvir eu já identificava as emissoras, né, fruto de tanto ouvir. E para mim era algo muito interessante, né? Porque o rádio, antigamente, tinha esse quê? Você ouvia a voz, mas você não via a imagem, né? E isso criava sonhos na sua cabeça. Eu achava isso muito interessante, por ser instantâneo, né? E em 1988 eu tinha terminado a minha graduação e iniciei um mestrado. E quando surgiu um convite para ir para o rádio, você acredita que eu abandonei tudo, né? Para viver essa paixão. E você sabe que fazer rádio, principalmente no interior, é muito difícil. Mas eu sempre disse na minha vida de radialista que o grande salário do radialista é o carinho do povo, né? E nós começamos ainda em 88, né? E durante muitos anos apresentamos, graças a Deus, um programa que foi um marco, né? Que era o Poesia, Verso e Viola, aos finais da tarde, né? E naquela época nós tínhamos muita dificuldade de comunicação. Existia a Telpa, né? As pequenas cidades, tinha um posto da Telpa, 2, 3, né, ramais, no máximo 5, e as pessoas sentiam dificuldade de comunicar com os parentes que estavam fora, né? E nós criamos uma oportunidade que não foi, na verdade, diga-se que uma ideia nossa, e isso a Rádio Nacional do Brasil já fazia há muitos anos, né? Que foi justamente abrir o espaço para que as pessoas que estavam no Rio, São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, pudessem estar em contato com os familiares. Então a gente viveu momentos intensos, momentos de muita emoção. As pessoas marcavam o dia, né, para ligar para o programa, a família do outro lado ficava ouvindo, acompanhando, né? Então isso durante muito tempo foi o carro-chefe do programa, logicamente além da cultura popular nordestina representada por algo que é tão próprio do Nordeste, que é o cantador de viola, né? Então foi uma fase muito interessante. Além disso fiz jornalismo, né? Recebi muitos convites para ir para outras emissoras, inclusive fora da Paraíba, né? Mas o amor que a gente tinha aqui pela nossa querida Paraíba foi tão intenso que nos segurou por aqui.
E chegando 2004, né, já outra fase, foi que houve um convite, né, naquela época. Eu não tinha nenhuma experiência em política, nunca tinha sido sequer candidato a vereador, mas recebi um chamado, né, para ser candidato, imagina logo, candidato a prefeito aqui do município de Araruna. E foi uma campanha muito forte, né, mas graças a Deus nós conseguimos sermos vitoriosos naquela campanha. Em que ano? 2000, a campanha foi em 2004, assumimos em 2005, ficamos até 2008. Né? Então foi uma virada, né, na nossa vida, muito interessante, mas parecida, porque na rádio você está falando diretamente para o povo. Numa prefeitura também, você é porta-voz de um povo, né? Então isso é outro fato. Mas a questão do rádio, Odilon, para resumir, nunca deixou a nossa mente. Tanto é que depois que eu deixei a prefeitura, já tive programa lá na nossa querida Integração, né? Programa lá. Hoje tem um podcast na TV Araruna, que é uma TV local. TV Araruna, TV local, muito bem conceituada, né? E sem dúvida nenhuma, ouvida e vista por toda a nossa região aqui do interiorzão da Paraíba. Exato, inclusive houve uma pesquisa, né, até eu vi no final do ano, foi a terceira mais acessada do estado da Paraíba. Ela tem uma coisa interessante, aliás, os veículos de comunicação aqui do Alto da Serra, porque eles dividem aqui com o Rio Grande do Norte, então pega os dois polos, Paraíba e Rio Grande do Norte, né? Sem dúvida nenhuma, muito importante. Então foi uma forma da gente não esquecer desse métier. Muito bem. Eu ia falar justamente sobre o jornalismo. Você entrou no jornalismo, mas terminou ganhando popularidade no Poesia Verso e Viola, que foi um estrondo na comunicação do interior da Paraíba. Isso, inclusive, chamou a atenção de rádios de outros estados, enfim, era uma grande audiência. Eu comecei, inclusive, quando eu entrei para o rádio, não entrei sequer para ser locutor, não. Era para ser redator. Né? A pretensão era só redigir? Era para isso, né? Então, graças a um grande homem da comunicação aqui da região, Pedro Alves. Né? Pedro Alves. Da Constelação FM. Da Constelação. Apresentava um programa no domingo que era o de Roberto Carlos, os seus convidados. Exato. Então, nós fomos lá até para um treinamento e Pedro disse, não, você tem que ser aproveitado aí como locutor, né? E isso fomos durante muitos anos, né? Fiz muito tempo jornalismo também, né? Aqueles plantões de notícia padrão, de hora em hora, você fazia muito. Exato. Em jornais pela manhã, que começou aquela popularidade com a Rádio Nacional de Brasília, tal, aquela coisa. Verdade, nós tínhamos um convênio com a Nacional de Brasília e fomos durante muito tempo correspondentes na Rádio Nacional de Brasília, né? Representando aqui a nossa querida Paraíba. Então foram momentos marcantes, né, que a gente viveu no rádio, né, e que a gente nunca esquece. Tanto meu caro Odilon, que, vou citar um exemplo, houve agora há pouco uma reunião de gestores lá lá do Padre Biapina, Santa Fé, né? Solânia. Bom, e estava lá uma das pessoas, lá um dos secretários, chegou, Sabaildo, eu preciso tirar uma foto com você para levar para o meu pai, que sempre foi envolvido, né? E muitas vezes talvez não tenha nem conhecido, né? Exatamente, porque naquele tempo era só voz. Era só voz, né? Era interessante, né? E o ouvinte, ele desenhava como ele queria o locutor, né? O apresentador. Tanto é que quando eu comecei a participar, apresentar um podcast na TV, isso há uns 3 anos, né? Uma senhora entrou em contato, aí disse, pô, eu quero entender uma coisa. Porque você fazia Poesia Verso e Viola e eu tinha certeza que você tinha uns 50, 60 anos. E como é que você está ainda aí de pé há tempos atrás, né? Não, é verdade que eu comecei cedo, né? Comecei cedo. Tem história. É porque o ouvinte realmente desenhava o profissional do rádio. Pela voz a pessoa fazia, né? Uma alusão. Bem verdade. Ela tinha na sua cabeça isso que eu era um senhor naquele tempo de 60 anos, né? Isso há 20 anos atrás, né? Não vamos nem falar sobre o tempo. Porque o que é importante é o agora. Mas eu estou ao lado aqui de alguém que não envelhece, como dizia ainda há pouco o prefeito de tal. Né?
Perguntando qual era a receita aí do nosso Odilon, né? Interessante que ele não mudou, não. Por incrível que pareça, o Vital não mudou. Ele continua a mesma figura, daquele jeito que ele sempre foi, simpático, gente boa pra caramba, e tem uma trajetória histórica, política na cidade de Araúna e na Paraíba muito importante, de persistência, de luta e de realmente exemplo. E por falar em exemplo, você foi prefeito de Araúna, jovem também. Sim. O que marcou no seu trabalho como prefeito de Araúna, aquela primeira investida, conhecendo o mundo político, tal coisa que você não conhecia? Vamos falar de política agora, que é o que está em evidência nesse ano 2024 mesmo. E a gente pergunta a você, devido à curiosidade, não só nossa, mas dos nossos internautas também, dessa vida pública de primeira viagem, assim, naquele ano. É algo impactante você entrar no mandato político sem ter, e como eu entrei, eu não tinha nenhuma experiência, e foi uma questão nova, assim, e pior, recebi uma prefeitura, recebi um município que estava um verdadeiro caos, né? Para você ter ideia, tinha funcionários com 3 meses atrasados, outros com 4. Existia essa situação, né? Naquela época. Exato, foi uma coisa terrível, né? Que a gente teve que ter muito esforço, muita luta para poder equilibrar essa situação. O município estava no calque, não podia receber verbas do governo federal. O governo do estado, havia uma briga gigantesca, né? Do então governador, como o ex-governador José Maranhão, para Araúna era pão e água, ou melhor, nem água nem pão. Nem tanto. Nem água nem pão. Então, foi todo um problema muito difícil que nós encontramos. Mas, graças a Deus, pudemos atuar, equilibramos o município. Quando eu assumi o município naquela época, não tinha onde comprar uma agulha, né? Que infelizmente tinha problema de pagamentos. É incrível a situação, né? Quando nós saímos, rapaz, o Araúna tinha credibilidade, os salários, graças a Deus, estavam em dia, saímos sem deixar... Contas pagas. Todas as contas pagas, né? Então, graças a Deus, e fizemos um trabalho intenso com o sentimento popular. E a sua credibilidade realmente despontou naquela época, como primeira vez prefeito fazendo aquele trabalho em ascensão. Porque as pessoas viram o seguinte, que eu não era um político profissional, como até hoje não consigo ser. Certo? Isso aí é uma grande verdade, uma grande realidade, né? E nem pode satisfazer todo mundo, né? É impossível. Sempre fui esse cara que teve, na verdade, a coragem, a determinação, a vontade de lutar. Por exemplo, trouxemos aqui para Araúna uma coisa, eu tinha na cabeça um sonho, que Araúna pudesse ter uma universidade, um ensino superior. E eu sabia, e eu sofri, quando eu terminei o primeiro grau, tive que sair de casa, sair daqui, porque não tinha... E fui até estudar em Bananeiras, né? Foi a minha primeira... Depois fui para a Areia, mas aí foi uma luta intensa e a gente conseguiu ser um dos 7 primeiros municípios do Brasil a trazer, do município da Paraíba, melhor dizendo, a trazer o ensino superior, através da Universidade Aberta do Brasil, com a UFPB, e hoje nós temos a UAB de Araúna, com mais de 400 alunos formados, de mais variadas partes do Brasil, né? Então isso foi coisas que as pessoas podem até não ver o tamanho, né? Mas algo que ficou plantado e que até hoje está aí presente. E tantas outras coisas que nós procuramos fazer, dando dignidade às pessoas, né? Aos funcionários, enfim. E foi um momento importante que a gente fez, né? Trabalho de casas, né, para a população, e tantas outras coisas, né, que fica aqui difícil a gente lembrar aqui de pronto, né? Mas eu sei o seguinte, nós deixamos plantado uma semente, né? E tanto é se hoje, graças a Deus, a gente tem esse apoio popular, o apoio das pessoas, né? É porque algo de bom ficou. Com certeza. Porque se não tivesse sido plantado nada, eu sequer seria lembrado hoje, né? Sem dúvida nenhuma. Aí você decidiu ser candidato a vereador depois da passagem como prefeito por Araúna? Terminado o mandato, eu tinha direito à reeleição, mas acontece que eu não tinha o comando do partido, né? Eu não tinha o comando.
Aí eu não pude ser candidato à reeleição, porque havia interesse do pessoal que liderava aqui a política, né? E eu não pude ser, participei, nem por isso fui, é uma coisa não fugiu da realidade, não fui trocar de partido, continuei, participei da campanha, né? Só que infelizmente depois da campanha comecei a ser ferozmente perseguido, né? Numa situação tão complicada, né? E o interessante, desculpe interromper seu raciocínio, mas o que chama muita atenção disso é de alguém que ele quis lhe colocar lá e na realidade, na sequência, quis apagar a sua fisionomia, a sua pessoa da vida pública. Então, como se quisesse dar um chega para lá para que não incomodasse. Infelizmente, são coisas que acontecem na política. Não deveria acontecer, mas acontecem, né? E esse foi um dos exemplos aqui. Eu lembro que, eu acho que só eu e Antônio Justino Donês temos esse exemplo aí de pessoas que tinham direito à reeleição e abrimos mão, né? Que é uma coisa muito difícil, fizemos isso, né? E ficou marcado para a história, né? Não criamos casos, não criamos problemas. Né? Passado isso aí, houve uma série de perseguições, de processos, enfim, fomos até que chegamos aí uma decisão que não tinha mais como continuar. Como é que eu vou continuar no mesmo partido em que esse partido, os direitos desse partido me processam várias vezes, né? Não tinha mais como. Deixei, graças a Deus, nunca falei mal de ninguém, nunca fiz campanha detratando ninguém, né? Então eles ficaram para lá, eu estou para cá. Isso foi deixei em 2010, né? 2012 houve um chamado muito forte, né, de lideranças locais, né, que haviam também deixado o MDB naquela época, né, para que eu fosse candidato a prefeito. E eu não queria de forma alguma, mas depois a pressão foi grande, as pessoas, a cobrança, né, e nós fomos candidatos, só que numa situação muito difícil, né, porque nós íamos enfrentar a prefeita, a então prefeita, sim, e Vital Costa. Era um páreo muito forte, né? Na verdade, duas lideranças. Dois candidatos. E a gente conseguiu ainda ultrapassar 2.000 votos, mais de 2.000 votos. Naquela época. Sim. Tudo muito rígido. Tudo rígido, sem nenhuma condição, sem nada. Tá? E ali, eu sempre digo, foi criada a primavera de Araúna, né? Porque foi ali o nascedouro dessa Revolução Popular que aconteceu em 2016 aqui, quando as pessoas pediram que eu e Vital, que nós estivéssemos unidos nesse processo, e foi uma vitória cachapante, né, naquela eleição, mudando todo esse contexto aqui do município de Araúna, depois de 40 anos, eu acho, né? Era 40 uma história, anos. Né? Uma história, né? Muito forte plantada aqui. A gente pode perceber nessa ascensão da família, com o passar do tempo, obviamente, já vem de raízes, mas que o povo de Araúna foi tomando um posicionamento diferente, desejo de mudança, de querer ver novas pessoas administrando, novos governos, novas ideias, gente nova. Isso foi sendo plantado naturalmente, não pelo seu desejo, ou até propriamente pelo desejo de Vital e de outros oposicionistas ao governo daquela época. Mas as pessoas foram tomando iniciativa, o próprio povo foi exigindo a mudança. A gente percebia isso naturalmente. Em 2012, quando juntou a votação minha e a de Vital, superamos em mais de 1.000 votos a situação, né? Logicamente. Aí foi aí que acendeu a luz. Foi. Então, esse aí foi o grande processo, né, de modificação que aconteceu, né? E justamente resultou o quê? Em 2016, a ascensão de Vital à Prefeitura Municipal de Araúna, né? E foi algo que veio calcado num projeto idealizado por ele já há muito tempo, né? E que tem sido efetivo, né? É um dos maiores administradores, né, que eu posso dizer, com conhecimento de causa, a nível de municípios, que nós temos, né? Sim. Pelo que ele tem realizado, pelo que ele pôde realizar até agora pelo município de Araúna, e nos mais variados quadrantes. É certo que ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas, assim, o Vital abraçou a causa da educação. Ele construiu uma infraestrutura invejável para os municípios. As nossas escolas, né,
de Araruna hoje, são escolas que nem o ensino particular privado tem, não é? Escolas todas reformadas, escolas com ar-condicionado, carteiras novas, uma frota de transporte nova, né? Então, tudo isso aí aconteceu na educação, formação. Hoje mesmo nós tivemos, no início, né, de mais um processo de formação dos professores aqui do nosso município de Araruna, né? E falando em professor de Araruna, eu tenho um maior orgulho porque nós temos uma classe de professores aqui de alto nível, né? Professores todos com especialização, com mestrado, alguns com doutorado, né? Então é uma coisa muito forte aqui da educação do nosso município. Desculpe interromper você, o raciocínio, realmente o tempo, você tem essa facilidade de se expressar e entrando num assunto e outro, mas falando ainda das escolas de Araruna, quando vim agora, aqui é a região de Mata Velha, né? Mata Velha. Uma escola do lado esquerdo de lá para cá, perdão, eu não lembro do nome, mas do lado direito um prédio antigo, de uma escola antiga, está em ruínas. Exato. Porque na realidade, o prédio novo do lado esquerdo dessa escola em Mata Velha, a gente pode perceber que não tem nenhuma comparação com o prédio velho que está lá jogado, esquecido, inclusive está em ruínas. São coisas que o tempo, até o próprio tempo, fez com que a coisa realmente mudasse. O interessante de estrutura, Odilon, é que Vital teve esse cuidado, porque o que acontece? Muitas vezes um prefeito entra, porque a obra foi feita por outro, ele abandona, né? Eu vou chegar naquela escola de Mata Velha. Nós temos hoje ali a Maria Joana da Conceição, que foi totalmente reformada e ampliada, a Maria Celeste II, um pouco mais à frente, todas elas você vindo de Solândia do lado esquerdo, né? Sim. Nós temos a creche, que também foi reformada, né? E tem aquela escola que você falou, que é um prédio do Estado da Paraíba, no tempo ainda que o Estado ofertava o ensino fundamental, né? Depois o Estado já não oferta mais, né? E aqui estão só na cidade, no Targino Pereira, né? Inclusive o prefeito Vital já solicitou ao Estado um comodato daquele prédio para reformá-lo e para o atendimento de crianças, acho que é crianças especiais lá se eu não me engano, né? Então aquele prédio, a partir do momento que o Estado ceda ele comodato, ele vai ser utilizado, reformado pela Prefeitura para atender também a educação do nosso município. Muito bem, falando agora de uma coisa que está em evidência, inclusive as redes sociais, a imprensa de um modo geral, a Paraíba já sabe que você é o candidato indicado por Vital a candidato às eleições agora em 2024. Como está o grupo? Como está essa tomada de decisão do prefeito? Porque, obviamente, houve outras pessoas que tiveram interesse e tal, e nessa trajetória da entrada do ano, houve alguns nomes que entraram em cena, saíram. Isso é natural, porque, na realidade, é o crivo da própria necessidade de se ver quem é escolhido pelo povo, porque você foi prefeito e sabe que não é aquela coisa apontar e dizer é fulano que eu quero que seja meu sucessor e ser aquilo que você quer. Não é. É que o povo realmente decide. Como você vê o grupo e essa aceitação popular que você tem de forma natural? As pessoas parecem que estavam aguardando justamente isso de Vital, que ele tomasse essa iniciativa. Assim, a gente está do lado de fora, está vendo, né? Muita gente do lado de dentro, não, tem que ser fulano mesmo e tal. Mas, na realidade, a gente percebe que o clamor do povo era para que a sua pessoa realmente viesse ser candidato ou candidata agora no grupo de Vital nessas eleições de 2024. Como você vê o grupo e essa credibilidade que você adquiriu perante não só o governo municipal atual e a população de Araruna? Todo processo eleitoral acontece as acomodações, né? Isso é normal. Hoje, graças a Deus, nós temos um grupo coeso, nós temos um grupo unido, né? Ao prefeito Vital Costa, ao nosso nome como pré-candidato, né? E isso, graças a Deus, ela é muito forte, né? E o prefeito Vital sempre foi um cara inteligente, tem a sabedoria de um administrador que sente o desejo do povo, que ouve a massa, né? E justamente essa presença dele, e ele fez essa escolha após justamente analisar tudo, né? Porque ele sabe do nosso procedimento, ele sabe da nossa lealdade, né? Sabe do nosso histórico, né? E isso com certeza também pesou aí na sua escolha, justamente com essa
solicitação, essa presença. O interessante é que é algo, numa pré-candidatura, que ela nasce, né, de um desejo popular. E isso é muito forte, graças a Deus, né? E nós estamos nessa luta, estamos nessa caminhada, não somos maior nem melhor do que ninguém, né? Mas estamos aí na luta, ao lado do prefeito Vital. Ele é uma figura importantíssima nessa sucessão aqui de Araruna, como será também muito importante, né? E com certeza será uma caminhada vitoriosa, com a presença também dele, né? Na próxima administração, porque é um cara que tem um know-how, um cara que tem um conhecimento, um cara que tem uma presença de espírito muito forte, né? Vital é aquele cara que é quieto, aquele cara que está correndo atrás, né? Um cara que está fazendo muito por Araruna, né? Como eu falei, na educação, quer seja na saúde, né? Quando Araruna, de repente, em 2017, ficou sem um hospital, ele prontamente criou um pronto atendimento em tempo recorde. Em junho de 2023, junho de 2017 já estava funcionando o pronto atendimento. Hoje é um pronto-socorro que está sendo ampliado, vai ser um hospital, né? Inclusive com sala de cirurgia. Nós temos a construção do CDI, que está em fase final. Nós vamos ter os mais variados tipos, né, de exames, como o eletrocardiograma, como ultrassonografia, né? Inclusive lá na obra já tem construídas salas variadas, né? Justamente para que futuramente se tenha um tomógrafo, né? Aqui é uma luta aí, e já há promessas, né, para que isso possa acontecer. Então, isso, eu sempre digo, ela é importante quando 63 ruas aqui do nosso município receberam pavimentação, né? Grande parte pavimentação asfáltica, outros paralelepípedos. Quando a pavimentação já chegou a vários lugares aqui da zona rural do município, aí a gente chega numa outra questão. Araruna tem uma identidade agrícola, né? E nós sabemos que a região tem sofrido muito nos últimos anos questão da função climática. E a gente precisa de um novo horizonte. Esse novo horizonte é o quê? É o turismo, que está nascendo com força aqui em Araruna, o turismo que hoje é uma realidade de Bananeiras, né, em outros municípios aí. Hoje em Araruna ele está muito forte, né? E Araruna hoje já começa a receber turistas. Araruna, né, conta com essa dádiva da natureza, que é o Parque Estadual da Pedra da Boca, né? Conhecido mundialmente, e com um casario histórico, com turismo religioso, com os cânions aqui do Macapá, da Serra Verde. Então, são muitos os atrativos aqui de Araruna. E o turista que vem, ele quer o quê? Receber uma cidade, e perceber uma cidade que tenha infraestrutura, que esteja limpa, que tenha uma saúde. Hoje nós temos aqui na unidade do SAMU, né, que você conhece muito bem ali, é uma das melhores aqui da região. Temos uma saúde que funciona com médicos 24 horas, né, atendendo. Então isso dá uma segurança para aquelas pessoas que vão vir visitar Araruna. Então todo esse é um processo, né, que está em construção nas mais diversas áreas. E daí é o que eu sempre digo, veja a responsabilidade que nós vamos ter pela frente, né, o sucesso dessa caminhada, né, de dar continuidade a todo esse processo. É por isso que eu sempre digo, será importante a presença aí de Vital Costa ao nosso lado, né, para darmos continuidade a esse projeto, né, que foi implantado desde 2017, que dá frutos a Araruna. Muito bem. Próximo passo agora, essa indicação, claro, o grupo está realmente se organizando para entrar em cena. Qual o próximo passo agora dessa caminhada para outubro de 2024, onde realmente será decidido na escolha do prefeito de Araruna nas eleições municipais? Esse primeiro momento é aquele momento de conversações, né, de construção de uma campanha. Ainda tem a questão da definição do vice, né, que eu acho que deve acontecer e vai acontecer com certeza nos próximos dias, né, para que a gente tenha uma chapa delineada, né, construída, e as conversações têm acontecido todos os dias, né, e se preparando justamente para aquele período que é o período da convenção, que é o instrumento, né, para a legalização
de uma candidatura que deve ocorrer lá em final de julho, comecinho de agosto, né? Mas, desde já, a gente já está aí nessa luta, nessa caminhada, e o feliz demais, sabe, Odilon? Nós tivemos uma live no último domingo, foi justamente para o anúncio do candidato, né? E ontem o Josimar me dizia... Assim se espalhou como racha de pólvora nas redes sociais. Pois, o Josimar me dizia ontem que já tinha ultrapassado 11 mil visualizações, né? Muito bom. Né? É verdade. E o número de pessoas que estavam lá, e era uma área, foi lá na residência do prefeito Vital, foi uma coisa impressionante, né? Porque não coube as pessoas, e logicamente, por ser tem que ser feito ainda em local fechado, né? Sim. Então tivemos até essa dificuldade, né? Mas foi interessante porque ali tem sido o marco de todo o início das campanhas eleitorais, né? Então aconteceu, e as pessoas foram muito compreensivas, né? Imagine quantas pessoas ficou debaixo do sol. Aguardando a decisão, a informação. Foi uma coisa apoteótica, né? Quando o prefeito fez o anúncio. Então foi muito interessante, foi muito bom, né? E um processo lindo. Maravilha. Não saia daí, a gente vai ter uma conversa agora com os dois, o Availdo Azevedo e o Vital Costa. Nós vamos nos encontrar aqui agora, no nosso Atualizando as Notícias. Aguarde rapidinho, a gente está só posicionando aqui, pondo a cadeira aqui para a gente receber o prefeito da cidade de Araruna, Vital Costa. Vamos bater um papo com ele, falar um pouco de tudo também nesse momento importante que vive Araruna. Conosco aqui o prefeito da cidade de Araruna, Vital Costa. Claro que a gente não poderia deixar de vir a Araruna falar com o Availdo e registrar aqui o encontro também do Availdo com o Vital no nosso canal, na TV103.com, no nosso Atualizando as Notícias. Claro que vamos falar de quê? De administração, de persistência, de trabalho, de realmente em busca daquilo que importa para o cidadão ararunense. Esse aqui tem história para contar e tem realmente serviço prestado e tem novidades por aí. Começando, eu quero agradecer ao amigo por ter atendido nosso convite. Já falei com a Availdo aqui, agradeci demais a conta. E a gente tem essa oportunidade de bater um papo junto e falar um pouco desse seu trabalho tão importante para o crescimento do município e dos cidadãos dessa terra. Prazer em vê-lo, meu amigo. Prazer, Odilon, satisfação imensa estar aqui com você na TV 103.com, né, o nosso companheiro Availdo aqui também, né, e fazendo essa conversa bem aberta, sincera, né, historiar, né, toda essa trajetória que não foi fácil, não foi brincadeira, mas a persistência, né, acreditando exatamente que é possível, e mostrar que quando se tem um objetivo a se buscar, né, com responsabilidade, sem detratar ninguém, né, sem querer empurrar ninguém ou puxar alguém, mas com abnegação, com determinação, né, com muita persistência, com muita vontade de conquistar aquele objetivo, é possível chegar exatamente e mostrar para a população de que administrar com responsabilidade, né, empregando bem o dinheiro público, né, atendendo a população, implantando as políticas públicas e, claro, tendo um planejamento, né, tendo uma equipe de companheiros que nos ajuda a essas conquistas, e essas conquistas elas são direcionadas, esses programas, os serviços e as políticas públicas são direcionadas para quem a gente tem a atenção, o respeito voltado, que é a população ararunense. Muito bem, eu vou ser breve, porque você se disponibilizou um tempo aqui para que a gente pudesse começar, então eu quero aproveitar um pouco de tudo. Começar pelo começo de um dos pontos importantes de uma administração, que é fundamental para o desenvolvimento do município e para o crescimento do cidadão. A educação, que foi uma das guinadas que você deu, um investimento na área educacional do município. Nos fale um pouco rápido sobre isso, porque a gente daqui a pouco vai para outra secretaria, para que o povo saiba realmente a importância desse seu trabalho, desses 2 mandatos que você tem aqui no município de Araruna. Pois é, Odilon, a gente começou tendo essa preocupação, porque era uma situação real de abandono nas escolas, das estruturas em si, da rede educacional municipal,
e a gente tinha de enfrentar com muita responsabilidade, com muita determinação, com muito afinco, porque as escolas completamente destruídas. E só sabe se você visitar o que tem hoje e se reportar, né, ao passado. Uhum. Eu costumo dizer ao jornalista, ou alguém que nos visita, que nos entrevista, de que possa verificar e tenha, né, esse material ele é concreto, até porque está materializado através das fotografias, que possa ver como era o passado, as nossas escolas. Nós não tínhamos sequer uma escola climatizada, né? As escolas completamente destruídas, e foi exatamente na nossa gestão, né? 2017, a gente chega com esse time que a gente tem, vai estar aqui do meu lado como secretário de Desenvolvimento Econômico e vice-prefeito, sabe muito bem o que a gente enfrentou aí, né? Porque tivemos de fazer grandes reformas. Nós tínhamos 28 escolas e 6 creches. Uhum. Tivemos de nuclear escolas, porque tinha lá de forma desordenada, né? Em exemplo do Macapá, nós tínhamos 3 escolas e uma creche. Hoje nós temos uma creche e uma escola, mas que atende a todos, nucleamos. Tinha escola que os sanitários, os banheiros eram fora da escola, né? A escola não tinha sequer, né, cerâmica, não eram forradas em PVC, não eram climatizadas, não tinham refeitórios. Então, todas as escolas nós reformamos aqui na nossa cidade. Colocamos todas com refeitórios, né, climatizamos a grande maioria das escolas climatizadas, né? Então a gente passou a creche da mesma forma, as 4 creches da zona rural, nós reformamos, né, colocamos, né, toda uma estrutura para que pudesse atender, né, os filhos, né, das pessoas humildes da nossa cidade, mostrando que com responsabilidade, quando se quer, se deixa as estruturas das escolas, as condições das escolas, igual ou melhor do que as escolas privadas. Colocamos merenda de qualidade, todos os equipamentos, carteiras todas novas, né? Implantamos os refeitórios, implantamos auditório, inclusive em escolas. Uhum. Então, é interessante que você passe depois a adentrar nas escolas e verificar em loco, né? Tem falha, tem ainda algumas que precisam melhorar mais, a gente vai aperfeiçoando a cada tempo, né? Nós vamos tendo, vamos dizer assim, melhorando cada vez mais, né, as estruturas, até porque vai se ampliando, as escolas, o número de alunos vai crescendo, e a gente buscou deixar, por exemplo, quando a gente conversava, né, com o secretário Edivaldo da Educação e toda a sua equipe, secretária executiva Célia, a gente procurou deixar, inclusive, o ensino fundamental 2 na zona rural, evitando grandes deslocamentos das comunidades para a cidade. Isso foi um grande avanço também para a educação, a exemplo da distribuição de tablets para os professores e para toda a Secretaria de Educação, dos nossos coordenadores, nossos diretores. E hoje, inclusive, a gente estava discutindo com a editora Moderna sobre exatamente a plataforma que ela vai disponibilizar, né, para a Secretaria de Educação, para a gente ter o nosso quadro funcional, nossos professores, nosso corpo docente, poder ter maior facilidade na aplicação lá do material disponibilizado, bem como também facilitar no que diz respeito ao diário eletrônico, né? Então isso é extremamente importante. A educação realmente uma pilastra que a gente tem como fundamental, né, no desenvolvimento de uma cidade, no desenvolvimento intelectual de um povo, e a gente colocou como meta realmente, né, uma das pilastras que nós temos na administração é a educação, e acredito que todo gestor, né, que acredita no desenvolvimento de uma cidade, que acredita na melhoria intelectual das pessoas, do desenvolvimento intelectual das pessoas, precisa investir na educação. Melhorando a educação,
melhora a saúde, melhora tudo numa cidade. Ok, uma das coisas que a gente pode ver também, a estrutura de transporte, porque muitas vezes o cidadão vai a um hospital nos grandes centros, precisa de atendimento. Hoje o número de veículos na Secretaria de Transporte realmente tem sido a estrutura necessária para o cidadão se deslocar de Araruna para Campina Grande, para João Pessoa, nas necessidades mais extremas e a outros municípios nos grandes centros. Como você deu conta dessa situação também, e como você encontrou essa situação de transporte, porque zona rural, estudante, transporte, interior, vai de transporte, como foi isso? Olha, nós encontramos a frota completamente sucateada. Isso está, como eu digo, está materializado. Está num relatório enviado ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público, materializado, completamente destruído. As máquinas pesadas, a reta escavadeira, ela estava sem pneu, estava toda, vamos dizer, o eixo central ali do pneu, então, tratores completamente destruídos. Os veículos pequenos, eu acho que a gente só tinha aqui, quando a gente chegou, 3 móveis, né, velho? Que inclusive está até tendo um problema agora na questão do pagamento, chegou aqui agora também, do Tribunal de Contas da União. Então, destruído a frota, nós não tínhamos. Né? Isso não foi só a frota, a administração também. SAMU, né, eles estouraram as varetas de óleo, cortaram os fios dos faróis, né? Os tratores completamente destruídos, como eu disse, carro pequeno só tinham 3, né, que tinham sido adquiridos pela Secretaria de Assistência Social, completamente destruído, mas destruído mesmo. Então, para você ver isso em todas as áreas, você relatou essa parte do transporte. Nós tivemos de consertar tudo isso, fazer novas aquisições. Nós chegamos aí de máquinas pesadas, de veículos de porte menor, ônibus, nós chegamos aí a mais de 40 veículos que adquirimos para a Prefeitura de Araruna nesse período. Mais de 40 veículos, entre motocicletas, veículos pequenos, trator, e veículos de caminhão, e assim por diante. Nós chegamos a mais de 40 veículos. Só ônibus, eu acho que 8 ônibus, 9 ônibus aí, eu acho que foi isso. 9 ônibus, nós conseguimos. Para o município de Araruna. Para que a gente melhorasse o transporte escolar. Excelente. Eu quero tratar também de um assunto que, obviamente, todas as cidades... Inclusive, pois não me permita, fica à vontade. Nós fizemos, inclusive, um leilão de vários veículos. Nós fizemos 2, acredito, já estamos partindo aí para o 3º, porque já tem alguns veículos, inclusive, adquiridos na nossa gestão, até porque já tem 8 anos. E a gente quer veículos novos. Então, são veículos muito rodados, que muitas vezes já começam a dar problema e que não tem sentido a manutenção dele. E aí a gente adquirir novos veículos. Entendeu? Então a gente já vai fazendo isso também, leilão. Ok. Uma das prioridades, como eu ia dizendo, sobre o turismo, porque a maratona do turismo, as cidades interioranas, elas estão numa maratona terrível, e eu digo terrível assim, em termos bons, no sentido de propagar os municípios e tal, tudo mais. Nesses 2 governos, nesses 2 mandatos seus, o que tem sido feito para que realmente Araruna possa realmente despontar também e ter uma disputa saudável e importante como tem com Bananeiras, porque Bananeiras foi o boom da coisa e hoje transborda para muitos municípios, mas Araruna também pegou isso antes e você teve que ter essa responsabilidade de divulgar Araruna e o que tem de coisa interessante no turismo de Araruna, trazer o turista para Araruna. Como está sendo isso nesses 2 anos de mandato? Para você ver o seguinte, Araruna, eu acredito que de 2000, isso é uma realidade, 2017 para cá, ela, vamos dizer assim, foi descoberta. Ela foi descoberta. Nós fizemos, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma Secretaria de Turismo, Availdo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Edivaldo na Secretaria de Turismo, nós passamos a descobrir todos os seus atrativos. Essa é uma verdade, embora que a pedra da boca não começou de 2017 para cá.
ela já existia a Pedra da Boca. Claro. O parque também. Mas ela vivia adormecida. Exatamente, o parque A boca nem da Pedra da sorria. Boca é exatamente a questão até do pertencimento, né? Aonde realmente ela estava localizada, a quem ela pertence, né? E aí a gente passou, a partir de 2017, a gente fez o Plano Municipal de Turismo, que poucos municípios têm. Fizemos o nosso mapa dos atrativos turísticos. Passamos a divulgar Araruna, né? Hoje Araruna está, né, como a capital paraibana do turismo de aventura. Né? Participamos de vários momentos, levando a cidade para o Brasil. Chegamos agora com o Caminho das Ararunas, que é um dos maiores atrativos nossos. O Caminho das Ararunas, ele é a única trilha de longa distância do Nordeste, inserida no Ministério do Turismo. Hoje, inclusive, nós estamos, nós estamos concorrendo ao prêmio, de prefeitura empreendedora, ou do prefeito empreendedor, com o Caminho das Ararunas. Dentre os municípios do estado da Paraíba, nós Isso será declarado quando? Agora, antes do mês de junho? Antes do mês de junho, entendeu? Então, nós temos 30 prefeituras concorrendo a esse prêmio, cada uma apresentando o que tem. 30 nessa fase de classificação, porque foram mais. Exatamente, porque foram muito mais, acho que foram 44, ou foram 54 prefeituras. Então, a metade praticamente já saiu, ficaram essas, e nós estamos concorrendo ao prêmio. Então, o que eu quero dizer é que essa descoberta do turismo está avançando muito. Isso é fruto de um trabalho da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Availdo, da Secretaria de Turismo, com o Edivaldo, com o Sebrae, que é um grande parceiro. Araruna hoje, por exemplo, esse final de semana nós tivemos Luca Veloso, mais um outro ator aqui da Globo, preparando o material aqui em Araruna para colocar numa revista, aquela revista de bolso, exatamente das aeronaves da Azul, com o material nosso. Entendeu? Araruna hoje é uma referência, no estado, como uma cidade turística, e tem um ponto importante: nós somos roteirizados pela Azul a partir de Campina Grande. Então, os voos da Azul, que são direcionados... Irão ter folders de divulgação do município de Araruna. Claro, então Bananeiras, Araruna, Areia, tem mais alguns, mas Araruna está inserido, porque nós recebemos aqui todo o pessoal da Azul, quer seja da agência de viagem, quer seja exatamente da empresa aérea. E foi discutido exatamente isso, a roteirização da cidade. Então hoje nós somos uma referência no turismo de aventura, no turismo religioso, com o Santuário de Fátima, também nossos casarões aí, o nosso centro histórico, que inclusive está sendo revitalizado, vai ficar um dos mais bonitos aqui da região, sinceramente, fazendo jogo de cena. Os cânions, quer seja o cânion do Macapá, a cachoeira do Macapá, a cachoeira lá da Serra Verde, como eu já disse, os caminhos das Ararunas. Então Araruna, ela não fica distrita, fica apenas na Pedra da Boca, no Parque Estadual da Pedra da Boca, que o governador João Azevedo está fazendo. Depois de quanto tempo nós estamos recebendo esse benefício do governo do estado através do governador João Azevedo, que é a pavimentação do acesso à Pedra da Boca. E uma coisa muito importante também, então você vê que nós estamos melhorando os acessos para a cidade de Araruna e para os pontos turísticos, a exemplo exatamente do campo de pouso, um investimento de 4 milhões de reais do governo do estado. Também já recebemos agora, foi feito um procedimento licitatório, já está com a placa lá agora para o início da obra, já houve a ordem de serviço. Muito bom. E aí você veja como é importante, nós estamos tendo acesso pavimentado para a Pedra da Boca e estamos tendo também o acesso para Araruna, aéreo, através de uma pista de pouso de 1.100 metros. Ela está encravada onde? Lá no Maquiné, na comunidade ali do Maquiné, e ali do Maquiné Giral, Então nós estamos lutando agora... Será um ponto de receptividade para quem vem de aeronave. Muito grande.
E o Rio Grande do Norte já está cobrando isso da gente, com área de taxiamento, uma pista de 1.100 metros, que já recebe tranquilamente pequenas aeronaves, e a nossa briga agora, a nossa luta agora, né, vai ser trazer um voo, né, ver aqui um voo que a gente possa ter de Araruna ou para Natal ou para Recife. Está programado? Como isso a gente já levou ao conhecimento do governador. Sim. E há esse sentimento dele, porque o tamanho da pista comporta o recebimento dessas aeronaves. Então, de certa forma, de um grande porte. Exatamente, aeronaves, aquelas que estão lá, por exemplo, que vai para Patos, que vai para Cajazeiras, é o mesmo tamanho da pista, é o de Araruna. Então é um sonho que pode se tornar realidade. Breve. E nós vamos estar juntos aqui com a Havaiudo para que a gente está buscando isso. Com certeza. A gente está buscando exatamente essa concretizada, porque ninguém pensava que o acesso à Pedra da Boa, quantos anos nós passamos aqui pedindo? Tivemos governador por 3 mandatos e não se conseguiu. Agora conseguimos o governador João. A pista de pouso, há quanto tempo? Eu era vereador quando ela foi construída. Só agora está chegando a sua pavimentação. Né? Então Araruna está aí nesse cenário de apenas, nesse período de 2017 para cá, na nossa gestão, com a nossa equipe fazendo esse movimento e avançando, claro, junto com as outras cidades circunvizinhas, porque a gente tem também aqui, né, as cidades do Rio Grande do Norte, que também tem uma estrutura muito grande, na rede hoteleira, como Araruna também hoje. Araruna hoje tem o quê? Passa de 500 leitos de hotel, e chegamos aí, eu acredito que a 18 pousadas, hotéis, né, aqui na nossa cidade. Então isso é extremamente, os nossos bistrôs hoje aqui, né, a área gastronômica é uma coisa fenomenal. Nossos restaurantes, a gastronomia da nossa cidade hoje está dando um banho. E é isso, o investimento que a gente está fazendo para que a cidade, em breve, ela já está crescendo e que ela possa consolidar tudo isso. Enquanto a gente conversa aqui, eu estou olhando aqui, a chuva está caindo, o friozinho gostoso da serra. Claro que eu gostaria de falar um pouco mais sobre a sinalização de Araruna, a higienização da cidade, a limpeza da cidade. A gente tem muitos assuntos, mas a gente vai abordar. Ele está atendendo o pessoal aqui, por isso que eu trouxe ele rapidinho aqui para a gente conversar. Um assunto agora muito importante que está em discussão, inclusive nas redes sociais, isso espalhou-se por aí, como eu disse com a Havaiudo, como Rachid de Pólvora. O momento político que você está vivendo agora em ter indicado a Havaiudo para ser candidato a prefeito por Araruna, ouviu o clamor popular, ouviu as pessoas, consultou o grupo, os cidadãos, os aliados, aqueles que estão filiados ao seu partido, como foi isso? E nos diga aí, só para completar um pouco mais dessa divulgação tão importante a título de eleições agora 2024 aqui no município. Olha, Odilon, eu tenho esse jeitão assim, né? E todo mundo sabe que eu procuro ter essa celeridade e tal, mas as minhas decisões eu busco não fazer de forma assodada. A gente faz com serenidade. As pessoas às vezes pensam que a gente não está vislumbrando, vendo, né, verificando isso. Mas a gente faz sim. E a gente busca, né, esse tempo todo que a gente está na vida pública, desde vereador lá em 92, portanto, 32 anos que a gente faz política aqui nessa cidade. É muito tempo. São 2 mandatos de vereador, um deles o mais votado dessa cidade. Foram 4 eleições que a gente disputou, com mais 2 que a gente, né, foi vitorioso, embora que nas outras eu me sentia vitorioso porque a gente estava... Era uma persistência incrível. Exatamente. Que deu certo. Que deu certo. Persistir então, sempre. São 6 eleições aí, né, mais as que eu presenciei e trabalhei. Também, nós estamos chegando aí a 14 a 16 eleições consecutivas. São 16 eleições, nós vamos para a 16ª agora. Então, isso é experiência que nos faz, assim, esse tempo, nos faz, assim, ter uma experiência, né, que a gente possa decidir no momento certo, na hora certa, né, e a gente só chega em algum lugar quando é o tempo de Deus. Verdade. Eu disputei 4 eleições, mas cheguei exatamente quando Deus fez a determinação para que eu pudesse administrar a minha cidade, né? E por mais que eu quisesse, por mais que eu lutasse, mas tudo tinha um tempo, sempre teve.
e terá. Né? Então, nessa busca do nome, a gente levou em consideração, claro, ouvir as pessoas. Estava ali, muitas vezes passava, a pessoa falava, tal, tudo, e a gente vai ouvindo. Foram feitas assim, muitas informações, aliás, tinham muitas informações que chegavam à nossa pessoa, né? E a gente vai ouvindo, vai verificando, vai visitando as pessoas nas inaugurações, no dia a dia, no meio da rua. Então, claro que a gente tem de buscar consolidar aquilo que está em consonância com a população. Isso. Né? Porque o político, ele tem efetivamente, afinal de contas, quem o coloca em algum lugar. É o voto popular. É um instrumento mais democrático que tem. E vem do povo. Né? Então, a voz do povo é preciso ser ouvida. E não adianta fazer um enfrentamento. E a gente vai verificar, além da voz do povo, são as qualidades de ordem pessoal, os princípios, os valores que tem dentro daquela pessoa. E a gente fez todo esse caminho, eu percorri, né? eu vi, né? E a gente viu então que era o melhor nome. Foi aí onde eu decidi, olha, meu nome é esse aqui. Discutia em casa com minha família. Quantas vezes a gente estava lá conversando e a gente discutia exatamente isso. Eu conheço o Availdo, não é de agora, foi um companheiro. Nós estudamos juntos, fomos contemporâneos da Colégio Vidal de Negreiros? Da primeira escola estadual de Araruna. Primeira escola estadual de Araruna, aí tem história. Do ensino fundamental, até porque o ensino médio nós não cursamos aqui. Availdo foi para Bananeiras, lá no Colégio Vidal de Negreiros, e eu fui para o Liceu Paraibano, lá na capital. Entendeu? Então, mas estudamos juntos, nos conhecemos, tivemos enfrentamento político aqui, né, mas sempre nos respeitamos, até porque a minha política é essa, o comportamento dele da mesma forma. Jamais a gente chegou a denegrir a imagem de ninguém, jamais a gente chegou a ferir a honra de quem quer que seja. As questões administrativas ocorreram e ocorrem com qualquer político no enfrentamento, na discussão, na contestação, mas jamais uma coisa que é extremamente importante nos faltou: o respeito, né? O respeito de ordem pessoal e familiar e as pessoas. Então é isso que nos fez decidir por toda... Quando estavam em lados opostos, nunca nos deixamos de cumprimentar. Exatamente. Nunca deixamos de falar. A política com uma certa visão educacional forte. Não, eu acho que política é isso. Não precisa se intrigar com ninguém. Afinal de contas, está aí. Nós fomos, Availdo e eu, em 2004, né, foi candidato a prefeito, né, em 2004, ganhou a eleição, perdi por 100 e poucos votos, mas nem por isso nós deixamos falar. Fizemos a discussão, travamos a discussão, até porque na época, eu me lembro de 2012, nós fomos para o debate, eu e ele, e a outra candidata não foi. Para você ver que nós temos um diferencial. A gente estava ali para discutir a cidade, não estava para discutir nada de ordem pessoal. Então veja que os valores nossos, completamente do grupo que nós nos derrotamos, nas urnas, com sentimento popular. Então veja que a formação dele, né, tem essa mesma, vamos dizer assim, a relação e os princípios que ele tem são os mesmos meus, né, de respeito à família, que vem das nossas famílias, é o que eu estou dizendo aqui. São os princípios e valores da família. Né, que a gente vem dos nossos pais, né, pessoas humildes, mas que nos deu o segmento e a capacidade de ter esse entendimento, né, de respeito, né, de princípios, de valores. Né? Então é isso que a gente preserva até hoje e vai preservar, porque eu passo para os meus filhos também. Né? Muito bem. Então é isso que foi considerado exatamente para a escolha certa, porque aí a cidade diz. Você indicou Availdo para ser candidato pelo seu partido e o vice é?
O Vicente está discutindo ainda. Ainda não foi decidido. Mas, já está bem. Mas isso brevemente será exposto também pela imprensa. Exatamente. Você vai à imprensa divulgar isso? Vamos fazer sim. No momento certo, como fizemos, uma grande festa para levar o nome de Availdo como pré-candidato a prefeito, e vamos fazer também, brevemente eu vou fazer também, para que a gente mostre que é o mesmo sentimento que tem as pessoas, né? Essa pessoa também tem os valores, é uma pessoa que também tem esses mesmos princípios, porque eu acho que é isso que a Araruna busca. A Araruna não quer ninguém que dissemine o ódio, né? A Araruna não quer ninguém que queira, né, que tenha dentro de si dividir as famílias para que possa ganhar a eleição. Eu não penso assim. Okay. Eu penso respeito, eu sempre agi e vou continuar agindo, respeitando as pessoas, de que não precisa dividir ninguém. Cada um tem o direito de expressar o que quer, e no momento certo de fazer, os políticos, é isso que eu levo para eles, de que no momento certo se faz política, na data própria. E nesse momento a gente tem mais que trabalhar pela cidade, porque ela perdeu tempo, né? Tendo um grupo político que pensava exatamente o contrário do que a gente pensa, do que eu e a Availdo pensa, né? Então, os posicionamentos, quando se toma, são posicionamentos sérios, né? Você tem posição, tomou posição, a sua permanência, ela deve ser exatamente levada pela posição que você toma. Por isso que é preciso pensar, refletir, para que quando você se posicione de forma determinada. A gente vê exatamente isso aqui de Availdo. Availdo, ele foi candidato pelo PMDB, mas houve uma decisão própria, determinada, séria, e isso eu busquei também, para mostrar de que ele está aqui conosco, teve a posição, e tem uma posição firme e determinada no que diz respeito à questão procedimental. Muito bem. E isso também é o que a gente vê pela sua conduta, né? E isso é interessante até demais, de comportamento. Sem dúvida fundamental nenhuma. Na vida pública que a gente está vendo hoje. Tem história, muito bem. Eu quero concluir dizendo o seguinte, entregue o bastão a Availdo, feito com muita responsabilidade, como a gente pode reconhecer pelas suas palavras. Você tem alguma tendência, alguma pretensão lá na frente ser candidato a deputado estadual ou não, ou voltará como pretenso candidato novamente a prefeito por Araruna, tendo em vista que esses 2 mandatos foram exemplar, foram históricos nessa mudança radical que a cidade teve em termos de crescimento e desenvolvimento? Você vai continuar aqui como é? Olha, nós temos ainda esse tempo, até o final do ano. Eleição, a gente não pode se antecipar nas coisas. Eu não vou dizer que não tenho esse sentimento, mas eu preciso fazer uma discussão. Primeiro, né, no futuro aqui, nós vamos, com as bênçãos de Deus, ganhar a eleição. Vamos ter nosso companheiro Availdo administrando essa cidade. 2 anos após, nós vamos ter uma eleição de deputado estadual. Eu tenho 2 grandes companheiros, né? Estou dizendo Aguinaldo, Eduardo, e tenho Daniela, né, que é de outro partido. E Eduardo do Solidariedade, Aguinaldo do meu partido, do nosso partido, que é o progressista. Então a gente precisa discutir isso, né? A gente precisa discutir essa candidatura. Vou dizer que não tenho. Eu sou um cara que eu não gosto de falsear a verdade, não é da minha índole, eu gosto de expressar aquilo que é possível. Sim. É possível? Mas eu preciso discutir com meus companheiros, porque eu não sou candidato de mim mesmo. Eu tenho um conjunto de pessoas, né, e a gente está trabalhando a cada dia isso, para que a gente possa tomar uma decisão, e a decisão certa. É preciso serenidade, é preciso diálogo, é preciso ver que há uma possibilidade plausível de se ter um mandato. É isso que a gente precisa ter, Odilon. Porque não adianta, eu já estou com 60 aí já. E a gente não pode mais perder tempo. A gente tem de cada vez mais trabalhar por Araruna. Araruna precisa disso. Ela precisa do nosso trabalho. A nossa geração está dando essa contribuição. E eu dizia sempre, a gente falando disso, dando essa contribuição a essa cidade de forma nova, bacana. Eu digo aqui, nós temos um estilo político. Isso é bacana para a cidade, é bacana para quem está tomando conta.
cuidando com muito amor. A atmosfera da cidade é outra. Pois é isso. Então, a gente precisa dar continuidade com muita responsabilidade desse trabalho. Exemplos para uma juventude que está chegando aí. Pois é isso que a gente busca, né, Vair? Sim. É isso que a gente busca. É como eu estou dizendo, precisa dar exemplo isso aqui. É isso, por isso que eu digo a educação. Hoje nós temos 140 estudantes que a gente cuida dando bolsa universitária. A gente criou o Bolsa Universitário aqui, precisa dar continuidade a isso. O Bolsa Cidadã, 1.100 famílias que recebem uma complementação de renda. E essa história da Caixa Econômica em Araruna? Pois é, está instalada, né? E na sua Já caixa, está funcionando? Claro que está, em sua plenitude, como agência plena e um gerente geral, com vários servidores. Agora a gente vai deslocar agora para um local definitivo. Ela está lá num local bacana, tudo, mas ainda é provisório. Mas faz tudo que qualquer agência da Caixa faz. Normalmente. É como o INSS que a gente trouxe também para cá. Tudo isso minimiza o sofrimento das pessoas de sair daqui para outro município. Outro município então, é uma dificuldade tremenda. Além da Caixa, nós tivemos a instituição financeira Bradesco também. Então é isso, Odilon, que a gente precisa dar continuidade pela visão que nós temos, parecidas entre eu e Availdo, e tudo isso levou a essa decisão. E eu não tenho dúvida de que Araruna seguirá no caminho do progresso e do desenvolvimento. Obrigado por essa oportunidade de falar com você, levar para os nossos internautas esse trabalho importante que você vem desenvolvendo. Muito grato por você bater um papo aqui com a gente e tudo de bom. Eu não sei se poderia ser mais objetivo, mas é porque é tanta coisa para a gente dizer que a gente não teve aqui um terço. Seria 2 horas de programa. Do que nós construímos nessa cidade, nesses 7 anos e 3 meses, 4 meses, Adron. Muita coisa mesmo. Eu só tenho que lhe agradecer, né, você que coloca esse teu tempo, tua disponibilidade de vir aqui, bater um papo comigo, com o Availdo, né? E aí convido você a dar uma olhada aí na nossa prefeitura, nessa pintura que nós fizemos, né? E não é só isso, são 60 ruas calçadas, são 20 ruas pavimentadas em asfalto, 60 em paralelo, mais de 18 escolas completamente reformadas, 4 creches também, construindo mais 2 novas para fazer 6 creches que foram, né, reformadas ou construídas pelas nossas mãos, as mãos da gestão, as unidades de saúde, o Hospital Municipal, o Bloco Cirúrgico, que está lá sendo feito. Então, são muitas coisas que nós temos aqui, e não é só obra de pé de pau, é o aluguel social com 200 famílias, o Bolsa Cidadã com 1.100 famílias, o Bolsa Universitário, o programa de cestas básicas, a autoconstrução. Companheiro, é muita coisa para a gente falar aqui. E aí, tem que ter alguém que tenha responsabilidade, serenidade, para dar continuidade, e ter também, claro, algo novo também para a cidade, que possa fazer essa pintura, esse desenho, num grande quadro, que a gente possa passar e olhar para a pintura e dizer, nós colaboramos, eu colaborei com esse grande quadro, para essa grande Araruna que está aí. Isso aqui é importante. Obrigado, meu amigo Vital. E como nós dizíamos no rádio, passando a bola, Availdo, agora é com você, as suas considerações finais, meu amigo. Eu quero agradecer sobremaneira a você, Odilon, que é um companheiro que não é de hoje, são de muitas e dezenas de anos que eu lhe conheço e sei da sua qualidade profissional, sei do seu trabalho, e é sempre muito bom recebê-lo aqui na nossa querida Araruna, onde você já teve a oportunidade de trabalhar e se sente em casa, com certeza. Então, fico por demais agradecido. Obrigado, Odilon. Só temos de agradecer exatamente a você. Um abraço grande. Deus abençoe Araruna. Atualizando as notícias. O que você precisa saber? As notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. Atualizando as notícias.